frutos. Não necessariamente significam mudança de vida. E é onde temos multidões seguindo líderes envolvidas num culto à personalidade, mas que por não estarem envolvidas, vinculadas a um culto espiritual, ao Deus espiritual, ao Deus de verdade, não estarem envolvidas numa comunhão vertical com Deus, elas não têm mudança de vida, não se tornam filhos de Deus, estão simplesmente aí como um número dentro das igrejas e não causam mudança dentro da sociedade. Continuam com práticas que não correspondem às práticas de um filho de Deus. A questão de um crescimento externo desvinculado de um amadurecimento interno. Então, finalizando esse trecho em que estamos tratando acerca dos filhos de Deus, no próximo capítulo vamos abordar a questão da fé, vamos falar mais especificamente sobre a fé, as manifestações de fé e a fé salvífica, que é a fé, a fé importante, vamos dizer assim, para o estudo soteriológico, a fé salvífica, a fé que nos põe em ligação com Deus, né, com aquele que nos salva. Vamos finalizando aqui para passar para esse tema, tratar sobre a questão de ser religioso, a questão de ser religioso e ser bom, manifestar a bondade divina, o fruto do Espírito, né? Dentre aqueles frutos que há o fruto da bondade, por exemplo, né? Quem está vinculado a Deus e é seu filho e está participando da natureza de Deus, manifesta em si aspectos, aquilo que falamos. Aquilo que em Deus é perfeito e é pleno, em nós é relativo. Então nós não somos bons no sentido de que Deus é bom. Até Cristo mesmo, quando alguém chegou para ele e falou, bom mestre, ele falou, por que me chamas bom? Bom é Deus. E aí Cristo está fazendo uma distinção, ele está no seu ministério terreno. E ele também distinguiu ali, com certeza, a hipocrisia da pessoa que falava com ele. Então ele colocou essa questão de que aquele que é plenamente bom é Deus, mas nós manifestamos esse fruto da bondade como que uma bondade relativa em nós. E temos que manifestar esse aspecto da bondade. Então existe uma diferença básica entre o ser religioso e o ser bom, no sentido de manifestar esta característica de Deus. O que vem a ser uma pessoa ser religiosa? Religião tem sido, eu acho que nos últimos tempos, uma das palavras mais mal interpretadas. A religião tem sido bastante mal interpretada. Inclusive no meio evangélico tem adquirido uma péssima conotação, uma conotação muito negativa. Existem grupos aí que fazem questão de dizer que nós não somos religiosos, nós não somos religião, não estamos pregando religião. Só que quando enfatizam isso, eles querem se desvincular de um conceito ruim de religião. Mas quando fazem isso, acabam por deteriorar, acabam por destruir todo o conceito de religião. Como se religião necessariamente fosse algo ruim, algo de uma péssima conotação, algo negativo. Tiago destrói esse argumento quando fala de exercermos a verdadeira religião. Que aí ele fala acerca das boas obras da fé. A prática da fé, já falamos isso no vídeo anterior, a fé não é a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Deus. Então a fé nos vincula a Deus e nos dá acesso à graça. Nossa salvação é pela graça. Mas uma vez salvos, sendo novas criaturas, vamos manifestar uma nova vida em Cristo Jesus através dessa fé, dessa salvação. E essas novas atitudes são as novas obras, são as obras da fé salvífica. E essas obras, Tiago chama essas obras de religião. Isso é religião em Tiago, as obras da fé. Cuidar das viúvas, dos pobres, dos órfãos, exercer a fé, tirar a fé de um plano teórico e sentimental, como muitas pessoas têm vivido aí, uma fé sentimental, uma fé só do culto, de louvar a Deus, de adorar a Deus durante o culto, né, e chorar, e cair no chão, dizem que caem cheio do Espírito, mas que na verdade não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica, e fazem tantas coisas que dizem que é fé, que dizem que é vida espiritual. Só que isso na verdade é uma fé num plano, vamos dizer aqui, sentimental e teórico. A fé no plano prático é a fé que vê-se
na vida, nas práticas, que vê-se nas atitudes, principalmente na ação. Então a ação de uma nova criatura, a ação de um filho de Deus, ela necessariamente é diferente da ação de uma pessoa que não é, de uma pessoa que não tem a natureza de Deus, que não manifesta. Então religião em Tiago tem sentido. Agora religião num termo buscando a origem da palavra, não nessa questão específica que Tiago manifestou, essa forma como Tiago a qualificou, mas num aspecto mais geral, religião é religare, do latim religare. Então é o esforço do homem para se religar com Deus. O homem entendendo que está distante de Deus, que Deus é transcendental, que Deus está além, está acima dele, está distante. Então ele quer desenvolver um meio de religação, de se religar com Deus. Ou então, diante de uma ofensa, o que ele entende que tenha sido uma ofensa a Deus, um pecado, e ele desenvolve práticas para remir esse pecado e restabelecer a sua comunhão com Deus, o seu contato com Deus. Então religião, num termo mais amplo, vem a ser isso, religare. E as formas que o homem desenvolveu para religar-se com Deus são diversas. Então você tem práticas dentro do budismo, você tem práticas dentro das religiões afro, você tem prática dentro das religiões, dos cultos xamãs, né, os cultos dos índios, práticas dentro de tantos outros grupos aí, e essas práticas desenvolvidas por eles, essas formas que eles construíram para si, são a manifestação do que eles entendem por religião, a manifestação do que eles entendem por práticas necessárias para o religarem, para a religação com Deus, né, para agradar essa deidade, ou para manipulá-la, porque também tem essa questão dentro desse aspecto mais geral da religião. Existem religiões que desenvolvem práticas como tentativa de manipulação da deidade. Inclusive na arqueologia veio revelar muitos artefatos, um dos mais antigos da história humana, por exemplo, encontrados entre os hititas, que eram estatuetas de deuses que, conforme a necessidade daquela sociedade muito mais agrária, então diante da falta de chuva, por exemplo, pegava-se uma estatueta de um deus, enterrava-se ou fazia-se qualquer outra coisa que entendia-se que ia causar algum incômodo, algum sofrimento a esse deus, e com isso tentava-se manipular esse deus a fim de atender às suas necessidades. Então isso é um conceito bastante básico e bastante superficial sobre religião, religare, práticas, sistema criado pelo homem, invenção da mente humana, em demanda da forma que ele entende ser uma comunhão com o seu Deus, com um ser superior, com um ser espiritual. Então, basicamente, religião é isso. Agora, o que acontece? Dentre as diversas possibilidades de definição de religião, existem também as práticas e a liturgia e a forma de culto que é adotada dentro do nosso meio, dentro do culto evangélico, né? Dentro das práticas evangélicas. Existem as realidades internas que estamos tratando aqui, que estamos falando, que cada um desenvolve dentro de si. E quando a pessoa entra para esta característica e começa a desenvolver essas qualidades internas e começa a ser e manifesta essa natureza de filho de Deus, ele necessariamente vai estar ligado ao reino de Deus, aquilo que estamos falando de reino de Deus. Aquilo que Paulo fala, por exemplo, em Coríntios, acerca do corpo de Cristo. Ele faz parte do corpo de Cristo, é um membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma placa de igreja. O corpo de Cristo não é a Assembleia de Deus, nem batista, nem presbiteriana, nem adventista, nem universal. Não, o reino de Deus, o corpo de Cristo, são todos os salvos em diferentes lugares do mundo, em diferentes denominações, em diferentes lugares. Mas são pessoas que estão vivendo uma realidade interna e verdadeira. E estão manifestando as qualidades de filho de Deus. Estão vivendo a verdade do Evangelho na sua vida, no meio em que se encontram. Independentemente até de alguns desvios que possam haver neste meio. Mas ele está buscando a verdade do Evangelho. Então, eles são do reino de Deus. Eles são do corpo de Cristo. São pessoas que estão no corpo de Cristo. Agora, elas estão dentro de uma igreja que também é física, que também tem práticas, que também tem liturgia. Então a liturgia vem a ser as práticas.
e aquilo que os seus líderes entendem como, a partir da interpretação bíblica, sejam os usos e os costumes que eles incentivam, ou que em alguns casos obrigam, porque existem igrejas que desenvolvem o chamado RI, o regulamento interno, e a partir desse regulamento interno, quem foge dele sofre algum tipo de sanção. Então, logo não existe aí uma liberdade para se viver, né, a prática da fé dele, mas existe sim uma imposição, uma coação. Se ele quiser permanecer naquele meio, ele é coagido a agir dentro dessas regras internas, desenvolvidas pelos seus líderes, a partir da interpretação que ele faz da Bíblia e daquilo que ele entende que a Bíblia esteja asseverando para a vida, para o cotidiano. Então ele desenvolve essas regras e fala, siga essas regras, né? Então, dentro desse aspecto da igreja interna, existe a liturgia. E dentro dessa questão da liturgia, das práticas, existe a questão da religião. Então a religião, fora aquele conceito de Tiago, que é um conceito muito mais puro, um conceito muito mais ligado à prática da pessoa, da vida, da verdade que a pessoa está vivendo, existe essa questão da religião como o religare, como o conceito religioso, como as práticas, aquilo que é externo. E dentro daquilo que é externo, nós temos que ver o seguinte: o externo não tem sido, geralmente não é suficiente. Geralmente não é suficiente. Não conduz a pessoa à verdade do Evangelho. Não conduz a pessoa a um relacionamento íntimo e espiritual com Deus. Não conduz a pessoa a manifestar a natureza de filho de Deus. O externo, as regras, aquilo que é desenvolvido pelos homens. Não estão dizendo que é inútil, é útil e é necessário. Há necessidade de ordem, há necessidade de organização, há necessidade de usos e costumes, há necessidade de orientação, né, de um grupo. O grupo se orienta dessa maneira. Então esse grupo entende que isso seja bom, isso seja louvável, seja correto. Então vão agir dentro desse entendimento. Aqueles que querem participar desse grupo têm que se alinhar a ele. Aqueles que não entendem que seja útil e verdadeiro têm que sair dele de forma honesta e se inserir num outro grupo. Então não estamos tratando disso, mas estamos falando o seguinte, que não é suficiente esta realidade externa, esta realidade do religare, esta é a realidade da religião, da liturgia, das práticas. Ela é boa e ela é útil e ela precisa ser mantida, mas ela é insuficiente. Você não pode se contentar com isso, você tem que ir além, você tem que chegar na essência. É onde muitas pessoas se contentam com o externo, se contentam com as regras. Muitas pessoas gostariam que alguém chegasse até e passasse uma receita, faça isso, aquilo, viva assim, viva daquele jeito. Existem muitas pessoas que gostam desse tipo de coisa. Mas o que acontece? Geralmente quando se tem algo externamente orientado, muitas das vezes perde-se em essência. Então a pessoa, muitas das vezes, ela simplesmente se contém de seguir a regra, em seguir o que está sendo orientado, mas ela não busca saber o porquê. É onde houve um conflito muito sério entre Cristo e os fariseus, entre Cristo e os saduceus, entre Cristo e os escribas. Por quê? Estes estavam ligados ao aspecto externo e legalista, e Cristo estava pregando a essência. É onde eles falavam algo que era externo, que era de orientação humana, que era a partir da interpretação humana da lei, e aí Cristo contrastava isso com aquilo que é essência. Porque Cristo em momento nenhum veio para derrubar a lei, pelo contrário, ele falou que não vim para abrogar a lei, mas para fazê-la cumprir. E antes que passe os céus e a terra, não cairá nem um jota ou um tio, né? Nenhum um iota ou um tio daquilo que há escrito para se cumprir dentro da lei. Então Cristo sustenta toda a lei. Como? Trazendo a essência dela. É esse que é o diferencial. Cristo não é legalista nesse sentido, nesse aspecto que esses líderes estavam pregando. Cristo estava trazendo a essência. Qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei é este, a comunhão com Deus. O objetivo do sábado não é simplesmente você ficar preso a um dia, você não fazer nada, você não comercializar, você não acender luz, você não... Não, o objetivo do sábado não era esse, vocês não entenderam. O objetivo do sábado é fazer o bem. O objetivo do sábado é curar, por exemplo. O objetivo do sábado é realizar as obras de Deus. Por isso que Cristo desafiava flagrantemente o conceito de sábado desses homens.
e colher espigas que eles proibiam, e fazia milagres que eles proibiam, e fazia a obra de evangelismo que eles tentavam limitar, e perguntava para eles constantemente: é lícito fazer o bem no sábado? Por isso que nós não podemos engolir um legalismo passado hoje por determinadas denominações que pretendem estar cumprindo a lei guardando um dia da semana. Paulo mesmo assevera nas suas cartas que tem pessoas que estão apegadas a isso, a guarda de dias, de datas, de comida. E Paulo fala para nós avançarmos, sairmos desse tipo de conceito. Cristo é o nosso sábado, nós estamos nele. Nós vivemos sábado todo dia. Todo dia nós estamos guardando em Cristo sábado. Ele falou que eu sou maior que o sábado. Se Cristo é maior que o sábado, nós estamos em Cristo, nós realizamos o sábado. A essência, o objetivo. Nós temos que sair do legalista. Paulo fala, a letra mata e o Espírito vivifica. Temos que entrar pela dimensão do Espírito e cumprir a essência, o objetivo. Então é exatamente isso que estamos tratando com religião. Não podemos nos contentar com a prática, com os usos e costumes. De forma alguma estou dizendo para destruí-los. Estou dizendo para não se satisfazer com eles, para avançar e além, buscar a essência, o objetivo. Por que isso existe? Qual é a razão disso? Qual o objetivo que eu tenho com isso? E a partir dessa essência, desses objetivos, está ligado exatamente às causas. Está ligado exatamente à essência, né? E se relacionar com Deus neste nível de relacionamento. Se relacionar com Deus a partir de alguém que entende qual é a intenção de Deus. Qual é a intenção que Deus tem com essas coisas. Viver a partir desse tipo de conceito. Então, quando a gente vê, por exemplo, a diferença entre o religioso e o bom, é exatamente nesse sentido. Aquele que manifesta a bondade de Deus como um fruto do Espírito, ele está acima daquilo que é religioso. Cristo falou acerca daqueles que guardam a lei, que a vossa justiça tem que exceder. A vossa justiça tem que exceder. Então, quando ele fala assim, se nós fôssemos por um conceito puramente religioso e material e legalista, quando Cristo falou que temos que exceder, nós pegaríamos as leis que eles já desenvolveram e criaríamos mais leis em cima delas. Só que isso está em contraste com exatamente com aquilo que Cristo falou, que Cristo viveu, que Cristo exerceu. Ele falou o seguinte: para a nossa justiça exceder. Então, quando a justiça excede, o que significa? Que você não somente guardou a lei, mas que você entendeu qual é o propósito dela, o objetivo dela. E você vive a partir dos propósitos, a partir do objetivo, a partir da essência. E quando você vive pela essa essência, você entende o porquê daquelas leis. Você entendendo o porquê, você está acima, você está cumprindo. Então a vossa justiça excede. Por quê? É baseado, as suas práticas baseadas na justiça e não no legalismo. Então a justiça é exatamente isso. A justiça, por exemplo, vai ser manifestada naquela passagem que Cristo usou como exemplo, quando um homem é assaltado no caminho de Jerusalém para Jericó. É uma parábola. E ele é largado meio morto, né, quase morto. Foi assaltado, foi abandonado na beira do caminho. E aí o que acontece? Passa um sacerdote, né, passa um levita e não fazem nada. E olham para aquele homem e não tomam uma atitude, a atitude que deveria ser tomada. Por que eles não tomam uma atitude? Porque apesar de serem religiosos, e aí está aí o sentido da religião, eles cumpriram, por exemplo, o sacerdote cumpriu o seu dever legalista de ministrar no templo. Ele é um sacerdote. E ele estava caracterizado como sacerdote. Ele tinha os trejeitos de sacerdote. Ele tinha aquilo que o diferenciava dos demais e mostrava que ele é um sacerdote. Mas nem mesmo com todos esses qualitativos, isso não foi suficiente para ele tomar a atitude do ponto de vista de ser bom. Do ponto de vista de ter a essência de Deus. Então, mesmo todas essas características que faziam dele um sacerdote e que tornavam ele alguém qualificado dentro da religião, ao se deparar com uma situação concreta, ele não teve atitude, não teve ação. Aquilo não resultou numa atitude boa. O levita a mesma coisa. O levita tinha características que o qualificavam como levita. Ele pertencia à tribo certa, né? Ele desempenhou a sua função, de repente desempenhou com louvor, muito bem.
Só que diante de uma situação concreta da vida, as características que faziam dele um levita não serviram para ele manifestar bondade por aquele homem, para ele trazer a essência de Deus para o plano prático. Então, aquilo que ele tinha fazia dele um levita, mas não fazia dele um filho de Deus. Fazia dele um sacerdote, mas não fazia dele alguém bom. Alguém que é bom no sentido de manifestar a natureza de Deus em si. O fruto de Deus, o fruto do Espírito, que é a bondade. Quando passa um samaritano, o samaritano para para a sua jornada, atende aquela pessoa, não somente atende, ajuda ali, não auxilia, mas é uma estalagem, e ainda paga pela sua recuperação e se compromete a, se tiver mais encargos, pagar para aquela pessoa. Porque Cristo está os provocando, e está não somente os provocando, mas nos provocando com esse contraste, esse paradoxo que há entre um levita, um sacerdote e um samaritano. O samaritano, não é por acaso que ele coloca em contraste com o levita e o sacerdote e o samaritano. O samaritano é desprezado por estes. O samaritano era tido como alguém marginal, era tido como alguém desqualificado, era tido como alguém sem a possibilidade e sem as qualidades necessárias para serem tidos como servos de Deus, como pessoas com méritos diante da religião. Um samaritano não tinha méritos diante da religião. Então, dentro do quesito religião, ele não estava bem enquadrado. Mas Cristo falou, eu estou me importando muito mais com a essência, com aquilo que ele está manifestando internamente, com o ser. Ele não tem o ter, ele não está caracterizado como sacerdote, ele não está caracterizado como levita, ele não é reconhecido dentro dos quadros da religião, mas dentro da verdade do ser, ele é. Na hora certa, no momento certo, ele manifestou isso dentro da vida prática. Então, o que acontece? O ser, a verdade, a realidade interna, ela vai superar aquilo que é externo, aquilo que é simplesmente aparência, aquilo que é simplesmente legalista. Então é isso que estamos asseverando aqui nessa conclusão desse ponto acerca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não precisam e não podem estar preocupados com tantos movimentos que estão surgindo de pessoas que têm manifestado características externas e têm manifestado crescimento quantitativo e têm manifestado muitas das vezes extravagâncias, né? E tem muitas das vezes trazido e tem colocado diante de nós muito de coisas, muito de movimentos, muito de características, de comportamentos que denunciam muitas das vezes aqueles que são de fato como se não fossem, como se estivessem deslocados, como se estivessem desprovidos, como se não tivessem, né? Por quê? Porque muitas das vezes, com esta preocupação exacerbada do externo, com essa preocupação exacerbada do ter, com essa preocupação e esse empenho em manifestar, em demonstrar, eles têm angariado muito progresso dentro dessa característica, dentro do externo, dentro do religioso. Eles têm trazido e têm aparecido de uma forma muito evidente, né? Tem aparecido e tem trazido assim uma manifestação muito exuberante. Mas o que acontece? Quando se busca dentro dele, quando se busca no seu ser, na sua realidade, muitas vezes não se encontra os frutos. É como a figueira que Cristo, ao tentar buscar um fruto nela, não havia nada. Então é uma figueira, é inegável, é uma figueira. Mas onde está o figo? Onde está o fruto? Então muitas das pessoas parecem, muitas das pessoas manifestam assim um aspecto muito maravilhoso, muito grandioso, né? Agora, busque fruto nela. Aí você não encontra. Então Cristo, com essa parábola, com essas demonstrações, ele mostra com quem é o compromisso dele. Seja, né? Busque ser, busque crescimento interno, comunhão vertical com Deus e internalizar e trazer para a realidade
as verdades de Deus, porque independentemente de ter, quando você se empenhar no ser, isso não poderá ser escondido. Em algum momento isso vai ser revelado para a honra e glória do nome do Senhor.